Oi, eu sou Luciana Loli Brasil e hoje eu vou fazer a aula de, de francês. A gente já viu espanhol. Nessa mesma série de rotina diária, a gente viu português para estrangeiro, espanhol, inglês para vocês, né? E agora francês. É claro que eu não sou professora de espanhol nem de francês, só estou passando um pouco que eu sei de ambas línguas. Eu sou professora de inglês e português, né? Então, eu só estou passando esse pupurri, como dizem, esse gostinho para vocês terem uma ideia de que língua vocês gostariam de aprender. E tem muita gente na internet que ensina, né, no YouTube, que vocês podem aprender. Eu só estou passando para ver se vocês criam gosto pelo aprendizado das línguas, né? Então, vamos lá. Mostrando para vocês que pelo YouTube, pelo Google, dá para aprender um pouquinho. Pode ser que você não seja um expert, mas dá, né? Primeiro eu vou falar, depois eu vou colocar para a voz do Google falar e depois eu boto para botar na velocidade dela mais lenta, ok? Então aqui do lado tem a tradução, não vou ficar traduzindo para a aula ficar curtinha, ok? Então, deixa eu ver se está gravando, porque eu olhei ainda agora e não estava. Bora lá. Vamos lá. Então, routine quotidienne. Routine quotidienne. Então, aqui a gente vê que uma palavra, as duas palavras estão no feminino. Termina em E, então, para eles, para a palavra que termina NNE ou NE é feminina. Então, routine quotidienne. John para eles, né? Eu não sei se tem outro jeito de João. Não se lê est, lê é. Professeur de, veja que o R tá vendo aqui, né? Professeur. Quando você tá fazendo só assim, professeur de lycée. Lycée é o ensino médio e é uma palavra feminina porque tem dois E. Se tiver só esse E aqui, era masculina, mas tem dois E, é feminina. John se réveille. Réveille. O E, aqui, o I, L, E, é como se fosse um I, depois um E. O L não é pronunciado aí. Então, John se réveille à 5 heures du matin. Du matin. Aqui a gente vê que o I está com som de an. Então, John se réveille à 5 heures du matin. Então, esse aqui, horas, você não lê horas, lê heure. Heure. E o S não pronuncia. Du matin. Se lave les visages. Se lave les visages et boit du café. Boit. Não lê o T. Faz de conta que o T não está aí. O I tem som de UA. Então, boit du café. Avec du lait. A com I tem som de E. Então, você tem lait. Não pronuncia o F não. E, porque tem o ET, é E. E mange du pain. Pain, não é pão, é pain. Porque lembra que eu falei que A com I tem som de E, então é pain. Avec e agora aqui? Œuf. Ok? Aqui é œuf. Notaram que é muito bico. O, aqui o A com o U é som O. Plaît. Plaît. Entendeu? Então, o ovo frito é o plaît. Ovo plaît. À 5h30, ou você diz midi, 5h midi, 5h30, se brosse,
les dents, se brosse les dents. À 5h30, se brosse les dents. O som do E com N fica dents. Mettre de collation, mettre de collation. E eu tenho agora pronuncia. E como é que você vai falar mais? Mais de collation pode ser, né? Mais de collation. Et un, étant. Você pode dizer assim juntinho aqui. Étant. Déjeuner, déjeuner. Que déjeuner é o almoço. Déjeuner. E petit déjeuner é o café da manhã. Então, et déjeuner dans son sac. Dans son sac. É a bolsa, o sac. A dos. Sac à dos é a bolsa de botar nas coisas. Et se rendre l'arrêt de bus. Et se rendre. Se junta tudo aqui. Se renda. Se renda. Que ele vai para, né? Se renda l'arrêt de bus. Agora aqui você pronuncia o S. Se renda l'arrêt de bus. Lembra? Fulano tá arretado. Bora lá, para de uma moto. À 7h du matin, à 7h du matin, il commence a. Lembra que o I, o A e o I tem som de E. E o LL, depois de I, não pronunciei como se fosse uma prolongação do I, né? Então, bora aqui. Essa é madeira. Então, bora. Começa a travailler, 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 travailler. Então, à 7h du matin, il commence à travailler. Travailler. Et de 10 à 10h30, 10h30, à 10h30, ils prennent des collations. Ils prennent des collations, que é o lanche, a colação. Lembra que os nutricionistas botam colação, a colação é o lanche. À midi, meio-dia, il déjeune à l'école. Il déjeune à l'école. Se brosse les dents. Se brosse les dents. Et attend quelques courses de l'après-midi. Commencer à 13h. Esse aqui é madeira, 13h. Para lá agora no Google. Routine quotidienne, John est professeur de lycée. John se réveille à 5h du matin. Se lave le visage et boit du café avec du lait et mange du pain avec un œuf au plat. À 5h30 se brosse les dents, met des collations et un déjeuner dans son sac à dos et se rend à l'arrêt de bus. À 7h du matin, il commence à travailler et de 10h à 10h30, il prend des collations. À midi, il déjeune à l'école, se brosse les dents et attend que les cours de l'après-midi commencent à 13h. Routine quotidienne, John est professeur de lycée. John se réveille à 5h du matin. Se lave le visage et boit du café avec du lait et mange du pain avec un œuf au plat. À 5h30 se brosse les dents, met des collations et un déjeuner dans son sac à dos et se rend à l'arrêt de bus.
à 7 heures du matin. Il commence à travailler et de 10 heures à 10h30, il prend des collations. À midi, il déjeune à l'école, se brosse les dents et attend que les cours de l'après-midi commencent à 13 heures. Ok, merci beaucoup. Obrigada por ter assistido. Merci beaucoup d'avoir... Tá bom, deixa pra lá, deixa. Muito obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Espero que tenha dado vontade a vocês de aprender francês. Ok? Beijos, fiquemos com Deus.